Feliz sábado, é muito bom ter você aqui conosco no canal do Distrito da Vista Alegre. Já a primeira coisa que eu quero pedir para você nessa manhã de sábado é que você dê seu like, que você compartilhe com seus amigos e que você ative aqui as notificações para você saber todos os nossos cultos. É muito bom ter você aqui nessa manhã fria, de inverno ainda aqui em Curitiba, mas nesse momento nós vamos cantar. Nós vamos começar aquecendo o nosso coração, aquecendo as nossas vozes, cantando o hino Maranata. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
Eu te convido para que, assim como você está, nós possamos orar. Querido Deus, grandioso Pai, nós te louvamos por mais um sábado que o Senhor tem nos concedido, por mais essa bênção, porque sabemos que esse é um memorial da Tua criação. Sabemos que esse é um memorial para lembrarmos da nossa ligação contigo. Nós deixamos aos Teus pés todos os nossos problemas, todos os nossos anseios, as nossas dificuldades, e nós te pedimos, refrigere a nossa alma, Senhor. Esteja conosco durante esse momento, que o nosso espírito se abra para Ti. Esteja conosco, com aqueles que amamos. É isso que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado, crianças. Como é bom compartilhar a palavra de Deus, não é mesmo? Hoje eu vou te contar uma história. Essa história é uma história muito especial. É a história de um faraó, isso mesmo. O faraó, certa noite, teve um sonho. Mas esse sonho foi muito estranho, sabe por quê? Ele sonhou com 7 vacas gordas, bonitas e que gostavam de comer. Mas logo em seguida apareceu 7 vacas bem magrinhas. E essas 7 vacas comeram as vacas gordas, isso mesmo. O faraó não entendeu aquele sonho. Então, ele teve um outro, só que eram de espigas. E as espigas eram tão bonitas, mas logo apareceram as espigas tristinhas e bem magrinhas. O faraó, sem entender, chamou algumas pessoas para explicar, mas ninguém conseguia. Aí, o copeiro, que havia sido preso por um tempo, lembrou de um jovem e esse jovem interpretou o sonho dele. Então ele contou para o faraó. O faraó ficou com esperança e chamou o jovem José para interpretar o sonho dele. E com a ajuda de Deus, José interpretou aquele sonho. E sabe o que aconteceu? Ele contou assim para o faraó. Faraó, vai acontecer o seguinte: terá 7 anos de fartura, de muita comida, mas logo em seguida terá 7 anos de muita fome. É muito importante você ter um administrador do alimento. Então, o faraó falou assim: quem irá administrar tudo isso? Então eles decidiram que José iria cuidar desse momento. Então José trabalhou e cuidou. E a fome chegou no Egito. Mas não foi só no Egito, foi em toda a terra. E sabe o que aconteceu? A família de José, você lembra que os irmãos venderam José? Isso mesmo, a família de José foi pedir alimento lá no Egito. E eles não enxergaram, eles não viram que era José. E sabe o que aconteceu? Depois de um tempo, José contou o que havia acontecido e percebeu que os seus irmãos tinham mudado o coração deles, que eles tinham se arrependido de todo o mal que fizera José. Crianças, essa história nos ensina a ser obedientes e confiar em Deus. Que possamos ser assim todos os dias, acreditando no amor do nosso Deus. Agora eu convido você a fechar os seus olhos, pois iremos falar com o Papai do Céu. Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigada por essa história. Obrigada porque com ela aprendemos a confiar em Ti e entender o Seu amor por cada um de nós. Pedimos a Sua bênção, que o Senhor proteja cada criança da Sua igreja. Em nome de Jesus, amém. Eu gostaria de lembrá-lo que hoje as 4 igrejas aqui do distrito da Vista Alegre estão abertas para que você possa trazer o seu dízimo, a sua oração. Tanto aqui na sede, quanto no Jardim Itália, em Santa Felicidade, e também nas Mercês, existe a possibilidade que você pode trazer o seu envelope de dízimo, sua oferta, ou apenas sentar aqui no banco, fazer a sua oração e lembrar um pouco de como é estar na casa de Deus. Nesse momento, fique com o Provai e Vede. Provai e Vede. História de hoje: liberdade religiosa. Sabe que, quando você me disse que estava fazendo uma pesquisa, a primeira coisa que eu pensei é que era sobre política. Porque nesses dias,
Perto das eleições, o país está todo alvoroçado com esse assunto. Mas já vi que não é, ainda bem. Não, como lhe falei anteriormente, essa pesquisa tem um caráter religioso. São somente algumas perguntas, veja. Primeiro, você crê em Deus? Creio sim, creio. Você ou algum membro da família ou amigo frequenta alguma igreja? Eu atualmente não, mas tenho familiares que assistem seguidamente à igreja. Ok. E por último, você tem interesse em estudar a Bíblia? Sim, eu gostaria. Inclusive, há pouco tempo, me deram uma Bíblia de presente de aniversário. Mas como eu não tenho muita ideia de como se estuda, eu não sei muito disso, eu até estava buscando alguém que me ensinasse e agora vejo que tenho uma oportunidade. Meu primeiro contato com a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi assim. O desejo de aprender mais sobre a Bíblia e entender melhor a situação do nosso país e do mundo foi o que motivou a mim e a minha esposa, com 7 meses de gravidez, a aceitar os estudos bíblicos oferecidos por aquele jovem. Ao investigar os textos que eram mencionados nos estudos bíblicos, eu me interessava cada vez mais por temas como o sábado, o estado dos mortos, a segunda vinda de Cristo e o espírito de profecia. Não demorou muito para que eu tivesse o privilégio de ser a primeira pessoa a ser batizada na nova igreja de Rocha. O batismo da minha esposa aconteceria alguns anos mais tarde. Eu trabalhava num banco privado do Uruguai e minha rotina de trabalho terminava obrigatoriamente todos os dias à noite, depois de fechar a contabilidade do banco. Principalmente às sextas-feiras, último dia de trabalho da semana. Com licença? Pode entrar. Então, fui falar com o gerente da agência para pedir autorização especial para sair na hora do pôr do sol de sexta. É que, recentemente, eu me batizei na Igreja Adventista do Sétimo Dia e... Infelizmente, você vai ter que tomar uma decisão entre o seu trabalho e a igreja. Saí daquele lugar com muita tristeza e preocupação, porque o meu filho estava para nascer. E se eu fosse despedido por justa causa, por não comparecer ao trabalho, como eu poderia manter a minha família? Temos que ser testemunhas aos nossos vizinhos na nossa casa, na escola e no trabalho. No sábado, enquanto estava na igreja, notei que o tema do sermão daquela manhã era exatamente sobre a guarda do dia santo. Parecia que Deus estava impressionando mais uma vez o meu coração para que se mantivesse firme nos princípios bíblicos. Como disse Deus lá no Éden. Talvez a igreja pudesse escrever uma carta e o pastor pudesse ir comigo ao banco. E assim foi. Se o senhor está vindo por um aumento de salário, vou avisando que eu já rejeitei 2 petições hoje. Não é por isso que eu vim. Eu vim por outro motivo. Eu trouxe uma carta assinada pelas autoridades da minha igreja que explica que eu tenho liberdade religiosa, que na verdade todos têm. E, no meu caso, estou solicitando que vocês me liberem no sábado, ou seja, que respeitem o meu dia de repouso do pôr do sol da sexta ao pôr do sol de sábado. É essa a carta? Deixa eu ver. A carta solicitava o reconhecimento da liberdade religiosa. Eu não vejo impedimento para que você seja liberado, então vou assinar a carta. Hoje, depois de muitos anos, continuo desfrutando da minha liberdade religiosa. Amo a minha igreja e dou a minha vida por ela. Sempre colaboro com os departamentos e atualmente sou professor de escola sabatina e tesoureiro. Eu e minha família somos muito felizes por pertencer ao reino de Deus aqui na Terra. Apesar de surgir situações complicadas na nossa vida, ser fiel à palavra de Deus é sempre o melhor caminho. Provai e vede. E agora eu os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Eu já fui ovelha errante, do pastor eu me afastei, quis seguir os meus caminhos.
mãos e do aprisco me ausentei. Fui um passo após o outro, sem notar eu me perdi. E já era noite escura, quis voltar, não consegui. E cercou meu desespero, tive medo de morrer, pois o frio congelava, não podia me mover, porque fui assim tão longe, que tolice cometi. Se pudesse eu voltaria para nunca mais sair. De repente ouvi ao longe uma voz tão familiar. Era o meu pastor chamando, quase rouco de gritar. Me avistou lá no penhasco e correu pra me alcançar. Estendeu-me seu cajado, conseguiu me resgatar. Choro agora de tristeza, no meu peito sinto a dor. Dor maior é quando penso que deixei o meu pastor, que me abraça em seu peito e com força me sustém. Seu amor então me acalma e me faz sentir também. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Amém. Isaías 65, 24 diz assim: Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Eu não sei quais são os problemas, as dificuldades, aquilo que está dentro do coração. Mas Cristo já sabe. Cristo já sabe e Ele já tem um propósito para a sua vida. E eu gostaria que você agora, eu gostaria de te convidar para que você ajoelhasse na sua casa ou que você ficasse em reverência para que nós possamos colocar esses anseios aos pés de Cristo. Querido Deus, grandioso Pai, nós mais uma vez viemos aqui ajoelhados em reverência, prostrados aos teus pés, Senhor, reconhecendo que sem ti nada somos, reconhecendo que tu és o nosso Criador, que tu és o nosso Redentor. Nós gostaríamos de te dar honra e glória por isso, Senhor. Nós gostaríamos de agradecer pelas bênçãos que temos em nossas vidas. Nós gostaríamos de te agradecer pelo dom da vida, pela saúde. Nós gostaríamos de te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós, porque sabemos também que o Senhor tem um propósito para cada um. Nós, nesse momento, gostaríamos de deixar aos teus pés, Senhor, tudo aquilo que tem nos afligido, as nossas lutas, dificuldades, os nossos planos, aquelas coisas que nós não entendemos, Senhor. Nós gostaríamos de deixar aos teus pés. Sabemos que os teus planos são muito melhores do que os nossos, que os teus planos são perfeitos. Nós, na nossa pequenez, nós não compreendemos todas as coisas, mas nós compreendemos que o Senhor, o grande Deus do universo, é capaz de fazer o melhor para nós. Nós gostaríamos de deixar tudo em tuas mãos, Senhor, tudo para que seja feito conforme a tua vontade.
Nós te agradecemos por esse sábado, te agradecemos por nossa família, por aqueles que nós amamos. Nós te agradecemos pela nossa igreja, te agradecemos pelos nossos líderes. Nesse momento, Senhor, toma o pastor em suas mãos, que mais uma vez ele seja inspirado por Ti. Ele trará um assunto muito importante, Senhor. A nossa sociedade é uma sociedade doente, uma sociedade sem Ti, mas que, através das palavras do pastor nesse momento, o nosso coração seja aberto para Ti, seja aberto para que nós possamos entender um pouco mais da Tua palavra, um pouquinho mais do Teu amor e um pouquinho mais dos Teus planos. Esteja conosco durante esse sábado. É isso que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos, feliz sábado. É uma alegria muito grande estarmos reunidos aqui novamente no nosso culto virtual, aqui através da internet. Eu gostaria de dar um abraço virtual também em todos os nossos irmãos aqui do distrito da Vista Alegre, mas também a todos vocês que estão nos acompanhando aí pelo nosso canal no YouTube, não importa onde vocês estejam, se aqui mesmo em Curitiba ou se fora de Curitiba, é um prazer muito grande saber que você está conosco aqui. Hoje é o dia 22 de agosto e no calendário da igreja, nesta data, nós temos um projeto, que é o projeto Quebrando o Silêncio. É um projeto da igreja que fala contra a violência, especialmente contra a violência doméstica. E antes de irmos ao estudo da Bíblia, eu gostaria de convidá-lo a assistir um vídeo que nós teremos agora, um vídeo bem curto, mas alusivo a este projeto Quebrando o Silêncio. Vamos assistir juntos. Seja bem-vinda. Bom dia, seja bem-vinda. A igreja deve ser uma comunidade que ajuda as pessoas, que vem em busca das bênçãos do céu. Muito bem. Antes de irmos ao estudo da Palavra de Deus, eu gostaria de lhe convidar para juntos antes de abrirmos a Palavra de Deus, eu gostaria de lhe convidar para juntos orarmos, pedirmos a Deus especificamente a respeito do estudo da Palavra dele. Vamos orar? Querido Deus, Pai amado, Pai bendito, nós temos a Tua Palavra em nossas mãos. Senhor, muito obrigado por esse privilégio. Vamos abrir a Tua Palavra nesse instante, Senhor, para estudá-la. Nós rogamos humildemente ao Senhor que o Teu Santo Espírito nos capacite, nos ilumine, para que a mensagem que será lida e estudada possa ser compreendida e que a Tua mensagem possa ficar no nosso coração e na nossa mente. É o que, no nome de Jesus, nós humildemente rogamos ao Senhor e também agradecemos. Amém. O nosso texto de hoje você vai poder acompanhar aqui na tela, ou se você preferir, pode ler na sua Bíblia também. Está no livro de Gênesis, no capítulo 6, verso 13. Gênesis 6, 13. O contexto deste texto é o diálogo de Deus com Noé antes do dilúvio. Quando Deus vem anunciar o dilúvio, ele tem essa conversa com Noé. Você pode acompanhar aí, está aqui na sua tela que diz: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, eis que os desfarei com a terra. Eu gostaria de marcar aqui e chamar a sua atenção para a frase, a terra está cheia de violência. Vamos lembrar que Deus falou isso com Noé antes do dilúvio, é pré-dilúvio esse texto. Mas ao lê-lo assim, parece que Deus está falando com Noé hoje, em nossos dias. A violência tem crescido de tal maneira, não apenas
aqui onde nós moramos, mas em toda parte. Quando nós assistimos ao noticiário todas as noites, a gente consegue ler ali, tem um vislumbre da violência, e a violência parece que está ficando cada vez mais, se é possível chamar assim, sofisticada. Nesse período de pandemia, quando as pessoas precisaram ficar mais em casa, aumentou muito mais a violência contra a mulher. O crime que é chamado de feminicídio é aquele crime que é praticado contra a mulher exclusivamente por causa da condição dela de mulher. É algo extremamente triste e no Código Penal brasileiro é chamado de crime hediondo. O Brasil ocupa, infelizmente, o 5º lugar nesse ranking de feminicídio. E cerca de 50 mil mulheres, segundo a estatística da ONU, são assassinadas todos os anos por companheiros atuais, companheiros passados, pais, irmãos, algum outro parente próximo e, pasmem, até mesmo por irmãs. E a única razão é pela condição dela de mulher. Mas a violência não leva apenas ao assassinato. Qualquer tipo de violência que machuque a mulher, tanto pode ser violência física, mas pode ser também violência verbal, violência social, violência econômica. É um atentado contra a mulher. E a gente vê isso em toda parte. E o que mais assusta nos números é que as estatísticas dizem que quase a metade dos agressores nunca tinham qualquer antecedente de violência antes de cometer um ato de violência contra uma mulher. Então, são pessoas que nós poderíamos chamar de normais, pessoas que estão andando entre a gente, pessoas que nós conhecemos, pessoas que podem ser nossos amigos, pessoas que podem ser nossa família, pessoas que podem estar aqui conosco na igreja, podem, de alguma maneira, ser um agressor e, quem sabe, até um assassino em potencial. Então, nós, como igreja, não podemos nos calar diante disso, não podemos compactuar com o silêncio, nós temos que romper essa barreira, nós temos que quebrar o silêncio, porque isso não é normal, isso não é natural e isso não pode ser aceito como sendo uma coisa, uma consequência natural da vida. Como nós lemos no texto há pouco, Deus fala que a terra estava cheia de violência. E a pergunta é, de onde vem a violência? Nós temos que, em primeiro lugar, enfatizar que a violência não vem de Deus. Quando Deus criou a vida neste planeta, Deus criou como um ato de amor. Adão e Eva não foram criados por um ato de violência. Adão e Eva não surgiram por causa de uma briga entre deuses cósmicos, como na mitologia grega e outras mitologias da época, mas Adão e Eva foram criados por um ato de amor de Deus. Depois de saírem do Éden, Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. E os 2 também foram criados num ato de amor. Se você tem sua Bíblia, eu gostaria de convidá-lo novamente para acompanhar. Esse texto nós não temos aqui na tela, nós teremos que ler na nossa Bíblia. Me acompanhe, por favor. No livro de Gênesis, no capítulo 4, versos 1 e 2, nós temos este texto. Aqui na minha Bíblia diz o seguinte. Estou lendo Gênesis 4, verso 1. Adão teve relações com Eva, a sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Nós podemos ver nos 2 textos aqui que tanto Caim quanto Abel foram criados por Adão e Eva num ato de amor. Então a violência não vem de Deus, a violência não tem origem em Deus, de espécie alguma. Na verdade, a violência é fruto do ódio, do ciúme e da inveja que nós, infelizmente, por nossa condição de pecadores, nós todos temos dentro de nós. O primeiro ato de violência registrado na Bíblia foi exatamente na família de Adão e Eva, quando Caim assassinou o irmão Abel. E o texto diz que Caim fez isso movido por inveja, por ódio. Ele era o irmão mais velho, o primogênito, e ele então acreditava que ele tinha um direito a todas as bênçãos, a primazia em todas as coisas. Mas quando Deus pede a Caim e Abel que tragam um sacrifício perante a face do Senhor, no momento em que os 2 apresentam o sacrifício, a Bíblia diz que o sacrifício de Caim, a oferta de Caim não foi aceita, mas a de Abel sim.
E quando Caim percebeu que a oferta dele não foi aceita, e daqui a pouco vamos falar um pouquinho sobre a oferta de Caim, e que a oferta de Abel, o irmão mais novo, foi aceita, Caim ficou cheio de ódio, cheio de inveja, porque ele acreditou que o que foi dito de Abel deveria ser dito dele. E como Abel recebeu aquela bênção e ele não recebeu, ele ficou então irado. Aquele ciúme e inveja levou Caim a um sentimento terrível. O amor que ele tinha pelo irmão foi transformado em ódio. E ele acreditou que silenciando o irmão, acabando com a vida do irmão, ele encontraria então a paz, porque ele acreditava que o irmão havia de alguma maneira tirado dele, quem sabe roubado dele, tomado dele a bênção que ele achava que ele era merecedora automaticamente apenas por ser o irmão mais velho. Então, o ciúme, a inveja gerou o ódio, e o ódio então gerou violência. Infelizmente, todos nós somos contaminados por estes mesmos sentimentos. O ódio, a inveja e o ciúme é algo que parece ser natural dentro de todos nós. E às vezes, quando nós não temos os nossos desejos atendidos, por uma questão às vezes de baixa autoestima, ou simplesmente por acreditar que estão nos tirando o que nos é devido, nós podemos nos transformar de seres racionais em irracionais e adquirimos uma irracionalidade que nos leva a praticar violência, e normalmente a violência é praticada contra quem normalmente é mais fraco do que a gente. Vocês sabem que, infelizmente, a coragem de uma pessoa é diretamente proporcional ao tamanho do adversário. Quanto menor o adversário, mais corajoso é a pessoa. Eu me lembro que uma vez eu estava jogando futebol, eu morava em um outro lugar, em um outro país, e quando eu cheguei lá, todo mundo achava que só pelo fato de eu ser brasileiro, que eu era um craque de futebol. E lá naquele lugar, ninguém joga futebol. Lá tem um outro esporte, né? Eles praticam outros esportes, não é o nosso futebol. Mas eles arriscam, brincam ali um pouco, e lá tinha um grupo de pastores, e num dia à tarde resolveram jogar futebol, e quando eu apareci ali de shorts, de chuteira e tal, todo mundo imaginou que o Messi estava chegando no campo, né? Se bem que naquela época não era Messi ainda, era Ronaldinho Gaúcho, a estrela do futebol. E eles lá dividindo os times, e eu fui logo o primeiro escolhido. Só que quando a bola começou a rolar, eles perceberam que nem todo brasileiro é bom de futebol, é bom de bola, né? E tinha lá um pastor, ele tinha nascido na Inglaterra, mas ele era de origem, os pais de Gana. Imagine um sujeito extremamente alto. Ele tinha uns 2 metros de altura e proporcionalmente também uns 2 metros de largura. O sujeito tinha uma mão mais ou menos desse tamanho. E ele era bom de futebol, ele jogava bem. E ele estava num time, eu estava no outro. E toda vez que ele ia lá e ele fazia vários gols, ele passava perto de mim e dizia: "E aí, brasileiro, viu como é que joga?" E aquilo foi me transformando de um ser racional em um ser irracional. Eu comecei a imaginar que a glória que está rondando para ele deveria ser minha. Porque, afinal de contas, eu era o brasileiro, né? E o brasileiro é que é bom de futebol. E todas as vezes que eu errava qualquer jogada, e isso acontecia com muita frequência, ele vinha para perto de mim e também dizia: "E aí, brasileiro, não sabe como joga futebol?" E ficava falando isso comigo. E aquilo foi me enchendo assim de ódio e também de inveja e de ciúmes, que quando ele fez um gol e ele correu na minha direção, eu tinha aprendido uma palavra em inglês que eu sabia que era ofensiva. Eu via muitas vezes meus filhos em casa ali, brincando e brigando, e quando diziam aquela palavra, eu sabia que o outro ficava ofendido. É a palavra losing, que quer dizer perdedor. E quando ele chegou perto de mim, comemorando, eu disse assim: "Seu losing", né? Disse em inglês, né? "Você é um fracassado." É isso que ele entendeu, né? Seu fracassado. E ele então voltou assim, imagina aquele sujeito com a mão desse tamanho, e ele bateu com tanta força a mão no meu peito. E ficou dizendo: "O que você disse? O que você disse?" E as pessoas vieram então e agarraram aquele homem grande. E minha coragem tinha diminuído ao grau mais baixo possível, olhando para aquele sujeito daquele tamanho. E eu mal conseguia respirar, ainda tentando me recuperar. E as pessoas separaram a nós dois ali, separaram só ele, né, que eu não ia brigar com ele, não era louco.
e seguraram ele, depois nos acalmamos e depois de um tempo ainda nos fizeram pegar um na mão do outro. Nós pegamos um na mão do outro, ficamos aparentemente em paz, mas todas as vezes que eu chegava em uma reunião, eu sempre olhava onde ele está para eu sentar no outro lado, né? Então, é isso que faz com que a violência surja dentro da gente, é o ciúme, a inveja, que transforma uma situação de normalidade em uma situação de ódio, transforma amor em ódio. E isso não vem de Deus. Uma terceira razão pela qual a violência surge é pela independência de Deus. Quando Caim e Abel foram chamados por Deus e diz que os dois deveriam trazer uma oferta, eles sabiam que tipo de oferta Deus estava dizendo. Caim conhecia muito bem, e também Abel, a história da saída dos pais do Éden e também o processo de redenção que os traria de volta para o Éden. E eles sabiam o que uma oferta significava. Uma oferta significava aceitar o plano de Deus, aceitar a graça oferecida por Deus. Por isso a oferta demandava a morte de um cordeirinho e o cordeirinho deveria ser trazido diante de Deus. Abel, ele fez exatamente isso. Ele trouxe um cordeirinho para oferecer a Deus como sacrifício pelo pecado dele. E aquele cordeirinho representava Jesus, que iria morrer. E pela morte de Jesus, então Abel e Caim, também Adão e Eva, seriam salvos e conduzidos de volta para o Éden. Mas Caim, ele resolveu independer-se de Deus. Ele sabia o que Deus tinha pedido, a oferta tinha sido específica, embora o texto bíblico é bem econômico nesse sentido, mas Caim foi informado de que tipo de oferta Deus estava dizendo. Mas ele pensou, eu não vou oferecer o que Deus está pedindo, eu vou oferecer o que eu acho que é o melhor. E Caim foi lá então, no pomar dele, escolheu as melhores frutas, as maiores, as aparentemente mais saborosas e trouxe aquilo como oferta para Deus. Caim, na verdade, ele imaginou que estava fazendo um favor para Deus. Ele veio e mostrou para Deus o que ele estava apresentando, não como oferta de sacrifício, mas como um favor para Deus, né? Ofereça o que eu estou lhe dando. Caim recusou a graça que Deus estava oferecendo e ele resolveu então alcançar a bênção pelos méritos próprios, né? Pela própria obra dele, trazendo dos frutos do trabalho dele. E o sacrifício, a oferta de Caim não foi aceita, enquanto que a oferta de Abel, sim. E Caim, então, ficou, como eu mencionei há pouco, decaído, né? Ficou se sentindo um coitadinho, se sentindo que preterido, que a bênção que deveria ter sido dada a ele foi dada a Abel. Mas ele fez isso porque ele se independeu de Deus. E a independência de Deus, o afastamento de Deus, gera no coração das pessoas uma violência. Porque se tem uma única palavra, ou tão várias palavras, mas uma delas se destaca, que identifica Deus, é a palavra amor. Mesmo as pessoas que não têm nenhum relacionamento com Deus, mesmo as pessoas que não acreditam em Deus, se você perguntar, tente relacionar uma palavra com Deus, certamente essas pessoas dirão amor. Porque amor é o que nos identifica com Deus. E quando nós nos independemos de Deus, o amor diminui cada vez mais e o antônimo do amor é o ódio, a violência e o afastamento. Então Caim, para tentar resolver aquela situação, ele resolveu silenciar o irmão e ele matou o irmão. É o primeiro ato de violência mencionado na Bíblia, é o primeiro assassinato mencionado na Bíblia. E isso ocorreu porque Caim se afastou de Deus. Sabe, mas isso não é, entre aspas, um privilégio apenas de Caim, é de todos nós. Nós todos somos propensos à violência. Quantas vezes nós nos iramos e, se pudéssemos, nós certamente praticaríamos algum ato de violência para satisfazer aquela sede de justiça que muitas vezes nós somos acometidos. Então, todos nós somos sujeitos a isso, e por isso que a estatística diz que muitos agressores, especialmente contra a mulher, companheiros presentes, companheiros passados, ou pais, ou irmãos, ou outros parentes próximos, são pessoas que não têm nenhum antecedente de violência conhecido. São pessoas que podem estar aqui, sentados nestes bancos, caminhando conosco, pessoas que nós conhecemos, e pode ser até eu e você também. E como podemos escapar disto? Como podemos manter esse monstro que às vezes temos dentro de nós
de uma forma aprisionada, acorrentada. Em primeiro lugar, é nos tornando uma nova criatura. É passando por um processo de transformação. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz que em Cristo nós podemos ser uma nova criatura, que as coisas antigas passaram, que nos tornamos uma nova pessoa. Então, a primeira coisa para que isso ocorrer é preciso um novo nascimento. Paulo mesmo disse, né? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, verso 20. É preciso, então, esse processo de transformação. É preciso uma proximidade maior com Deus, uma dependência maior de Deus. É confessar diariamente a Deus quem nós somos e pedir a Ele que, através do Espírito Santo, cause na nossa mente e na nossa alma uma transformação. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 5, falando do fruto do Espírito, e ele começa dizendo que o fruto do Espírito é amor, depois misericórdia, paz, bondade, longanimidade. Então, isso não é natural em mim, isso não é natural em você, isso não é natural em ninguém. Esse fruto que é amor, paz, bondade, misericórdia, isso só ocorre quando nos tornamos uma nova criatura. E a única maneira de nos tornarmos uma nova criatura é pedindo ao Senhor que Ele modifique a nossa mente e a nossa alma para nos tornarmos uma nova pessoa. O segundo ponto é nos aproximarmos mais de Deus. Precisamos de mais de Cristo em nossa vida. Sem a presença de Cristo em nossa vida, nós somos quem nós verdadeiramente somos. Mas quando nós temos Cristo em nossa vida, nós somos transformados e podemos ser uma nova pessoa. O velho homem com seus encantamentos, com o seu desejo de violência, com o seu desejo de justiça próprio, cada dia isso vai sendo diminuído e a imagem de Cristo vai sendo construída em nossa vida. Isso não é um processo normal, isso não é um processo natural, isso é um processo espiritual que só Deus pode causar na gente. Mas isso só é possível quando nós nos aproximamos mais de Cristo. Quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais seremos transformados à semelhança dele. Mais vamos interiorizando os ensinos de Jesus, a vida de Jesus, e vamos cada vez mais diminuindo quem éramos naturalmente, quem éramos da forma como nascemos, né? Esse processo de transformação vai ocorrendo dentro da gente. Mas como eu disse, nós precisamos cada dia lutar para silenciarmos este monstro, o monstro da violência. Aqui o apóstolo Tiago, no livro dele, capítulo 4, versos 1 e 2, Tiago fala sobre isto. Eu gostaria de convidá-lo a ler esse texto, não vai aparecer aí na sua tela, você vai precisar acompanhar comigo a leitura aqui ou na sua Bíblia. Tiago, capítulo 4, versos 1 e 2. Tiago diz: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde procedem? E ele diz: de onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. De onde surge a violência? De dentro de você. É de dentro de você que surge a violência, Tiago está dizendo. Então nós temos cada dia, como eu falei, nos aproximarmos mais de Jesus, para que esse monstro seja silenciado. Jesus, Deus, o Pai, falando de Jesus, veja como Deus descreve a pessoa de Jesus. Se você tem sua Bíblia, eu lhe convido para ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, a partir do verso 18. Mateus, capítulo 12, a partir do verso 18. Mateus 12, a partir do verso 18, nós temos aqui uma descrição que o próprio Deus faz de Jesus. No verso 18 diz assim: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se agrada. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome os gentios colocarão a sua esperança.
Veja como o próprio Deus, o Pai, descreve o ministério de Jesus. Ministério de paz, ministério de aceitação, ministério de amor, ministério de misericórdia e ministério de cura e de restauração, a ponto de dizer que os gentios colocariam em Jesus a sua esperança. Sabe, amigos, nós estamos vivendo no mundo. As pessoas não encontram Jesus hoje. As pessoas não conseguem chegar ali na porta ou na esquina ou em algum lugar e cumprimentar pessoalmente Jesus. As pessoas enxergam Jesus através de mim e através de você. O nosso olhar é o olhar de Jesus. O que dizemos, o que falamos e como agimos, é assim que as pessoas constroem a imagem de Jesus. Nós somos o corpo de Cristo na terra. E sendo assim, nós todos deveríamos, cada dia, eu, você, confessarmos a Deus quem nós somos e pedirmos a Deus que nos transforme por dentro. Se você sabe que você é uma pessoa com tendência à violência, ao ódio, ao ciúme, se você é uma pessoa que tem essa tendência de resolver os problemas, muitas vezes falando alto, muitas vezes agredindo, então vá a Jesus. Diga a Ele: Senhor, por favor, transforme a minha vida. Faça de mim alguém parecido com o Senhor. Que a tua imagem seja construída na minha vida. Que eu possa dizer, como o apóstolo Paulo disse: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E se você, minha querida irmã, está sofrendo violência de alguma maneira, então eu peço a você, não fique em silêncio. Não sofra sozinha. Converse com alguém, fale com alguém de sua confiança, mas não sofra sozinha. Não permita que a sua autoestima seja rebaixada. Muito pelo contrário, não permita que você de alguma forma se torne mais uma estatística das mulheres que sofrem algum tipo de violência. Nós somos, como igreja, uma comunidade terapêutica. Nós estamos aqui para sermos transformados na imagem de Cristo. Nós estamos aqui também para abraçar como Cristo, para aceitar como Cristo e para curar como Cristo. A igreja tem que ser no mundo essa comunidade de transformação, de ódio em amor, de violência em paz, de sofrimento em restauração e de dor em alívio e de ferida em cura. A igreja é este lugar, que é a nossa igreja, em toda parte, possa ser o lugar onde os pecadores, que somos todos nós, encontrem a paz e a cura para os seus problemas interiores. Que o Senhor Jesus possa lhe dar a paz que só Ele pode dar, e que todos nós possamos, cada dia, sermos transformados na imagem de nosso Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor lhe abençoe, é a minha sincera oração. Amém. Nós ainda teremos agora uma música especial, antes de termos a bênção final. Vamos cantar juntos. Só um minutinho, por favor.
Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, a Ti, Senhor, o nosso louvor e a nossa gratidão por saber que Jesus pode nos transformar e fazer de cada um de nós uma nova criatura. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor neste dia para rogar ao Senhor a cura. Se por acaso temos aqui entre as pessoas que estão nos assistindo, entre as pessoas que fazem parte de nossa comunidade, alguém que está ferido, alguma senhora que está sofrendo violência de alguma maneira, que o Senhor possa curá-la, querido Deus. Se alguém tem algum trauma psicológico porque já sofreu algum ato de violência no passado, o Senhor que tem o bálsamo curativo, que o Senhor possa dar a essa pessoa a cura para que possa voltar a ter uma vida normal, uma vida abençoada pelo Senhor. Se por acaso, querido Deus, nós temos na nossa comunidade, entre aqueles que estão assistindo aqui nesta manhã, alguém que é propício à violência, alguém que já praticou violência contra uma pessoa fragilizada, quem sabe a esposa, ou mesmo contra outras pessoas, que o Senhor também possa dar a esta pessoa a cura, querido Deus. Que ela possa cada dia buscar mais semelhança com Jesus, mais proximidade com Jesus para ser transformada. Nos abençoe a todos para que nós possamos refletir a Tua imagem. É o que nós rogamos no sagrado nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês, dê a todos vocês um sábado muito feliz com a paz do Senhor. Muito obrigado, um grande abraço.